na hora, assim, Bom, entendeu? Mas eu falei, tudo bem, não tem problema. Né? Por exemplo, agora, eu, enquanto estou conversando com o Miguel, já começou. Muito boa noite, vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 35 anos, mas agora dei uma parada. Eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos presencial e há 1 ano nesse mundo digital no qual a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma ampla estante repleta de livros. Grava os programas presenciais e os lança nas redes sociais e aqui, especialmente nesse ambiente que você está assistindo o projeto hoje, que é o YouTube do Sempre um Papo, que tem quase 450 programas gravados ao longo desses anos todos. Vale a pena maratonar, você vai encontrar muita coisa, inclusive até o próprio programa que o Miguel gravou. Miguel Nicoleles, que está comigo aqui na tela, gravou há uns 2, 3 anos atrás, do lançamento do Muito Além do Nosso Eu. Então, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo essa live logo depois que ela terminar. E muito boa noite, doutor Miguel Nicoleles, meu amigo querido. Bom, muito boa noite, Afonso. É um enorme prazer estar aqui com você, virtualmente dessa vez, mas seguindo a tradição, né, das nossas conversas desde 2011, quando o Muito Além do Nosso Eu foi primeiramente lançado aqui no Brasil, né? O neurocientista e escritor Miguel Nicoleles está sentado em uma sala de paredes amarelas. Carreira que eu acompanho há tantos anos, mesmo fora da literatura, mas agora na literatura eu me sinto muito mais confortável em enfrentar esses grandes desafios que você consegue transformar em boa literatura. A primeira coisa que eu queria falar é isso. Não pensem que Miguel Nicoleles escreve difícil por ser cientista. O Nicoleles constrói uma forma de transportar para a literatura problemas difíceis de uma forma clara. Fácil não vou mentir, não é fácil porque o assunto não é fácil, mas de uma forma clara, gostosa, boa de ler. Eu atravessei as 380 páginas do livro com muita tranquilidade, sem nenhum problema, digamos assim, de entendimento, que é o que todo mundo fica um pouco receoso quando se encontra um livro como esse. Bem, gente, o motivo do nosso encontro é o lançamento do livro O Verdadeiro Criador de Tudo. Afonso segura nas mãos o livro. A editora Intrínseca, no selo Crítica, né? Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Portanto, você que está aí nos assistindo, tem um link de compra nos comentários. Fique à vontade, não tem problema nenhum em comprar, vocês vão gostar desse livro. Miguel, vamos lá. Olha, como a gente combinou, tudo aqui é combinado, não tem nada improvisado, não. A gente ficou praticamente 3 minutos combinando antes, então está muito bem acertado. Eu pedi ao Miguel para fazer assim, uma coisa exclusiva para nós, uma tramóia, na qual ele pode explicar para a gente um fio condutor dos 3 livros dele. Eu sei que ele classifica como uma trilogia, mas esses livros podem ser lidos em separado, não tem problema algum. Todos podem ser compreendidos em separado. Mas eu peço aqui para o Sempre um Papo, Miguel, fazer isso. Faz uma construção, um fio que puxa esses 3 livros para a gente, Miguel. E muito boa noite, muita alegria ter você comigo de novo. Muito obrigado, Afonso. É sempre um prazer. Na realidade, eu me lembro bem, eu estava em Natal, na época, em 2008, uma noite lá, muito, né, daquelas tempestades tropicais que tem só na costa brasileira, né, olhando pela janela na época eu tinha um apartamento que eu alugava lá quando eu ia frequentemente, né, por causa do projeto no Instituto de Neurociências que foi criado e depois virou o Campus do Cérebro na cidade de Macaíba, né? E eu recebi um telefonema de um agente literário de Nova York, que era amigo de uma jornalista do New York Times, dizendo que tinha visto minhas pesquisas e se eu não pensava em escrever um livro sobre essa nova área de
que eu tinha criado de conectar cérebros e máquinas, né, para estudar o sistema nervoso central e, eventualmente, já naquela época a gente sabia que nós teríamos a chance de trazer essa pesquisa para aplicações neurológicas, aplicações em pacientes, né, distúrbios do cérebro. E o Jim, que é um cara sensacional, virou para mim que ele realmente tinha lido o meu artigo na Scientific American e tinha gostado muito do jeito que eu escrevi, porque eu não pensava em escrever, né, um livro. E eu falei, não, eu tenho esse plano há muitos anos, é só uma questão de não ter tempo, né? Mas aí, em 2008, eu comecei o projeto do primeiro volume, que é o Muito Além do Nosso Eu, que é dedicado mais às descobertas específicas da neurociência que eu fiz desde que eu saí do Brasil, há 32 anos. Na realidade, em janeiro do ano que vem, eu completo 40 anos do primeiro dia que eu entrei no laboratório de neurociência na Faculdade de Medicina da USP, com o professor César Timanharia, que foi um dos fundadores da pesquisa em neurociência do Brasil, nos anos 50. E nesses 40 anos, inclusive, eu começo o livro descrevendo a noite do plantão que eu encontrei o Dr. César preparando uma aula para a classe de neurofisiologia do outro dia, mas tocando Wagner, né? À 1h na Faculdade de Medicina, e eu andando pelos corredores de madrugada para descansar no meu plantão no Hospital das Clínicas, e ouço a abertura do Parsifal e fui seguindo literalmente a música, abri a porta do auditório e lá estava um senhor todo arrumado de terno, jaleco, gravata, porque ele era muito, muito formal, muito, né, erudito, preparando uma aula de neurofisiologia, tocando Wagner e Tocando? Não, ele estava tocando mesmo no piano? Não. Ele estava tocando porque ele levava o estéreo dele lá e punha numas caixas acústicas que ele tinha no laboratório. Legal. As pessoas não sabem que laboratório de neurofisiologia tem caixa acústica para a gente ouvir o cérebro, né? A gente conecta os eletrodos que estão lá no cérebro para um amplificador e põe na caixa acústica para ouvir o ruído dos disparos dos neurônios, né? E toca música isso também? É música também, né? É uma sinfonia. Eu, inclusive, mostro nas aulas trechos dessas sinfonias, porque ninguém imagina o som, né? E é um som o meu... Eu lembro, você me mostrou. O meu filho que tinha 7 anos, meu filho mais novo, um dia entrou no laboratório e virou para mim e falou: "Eu não sabia que vocês faziam pipoca no microwave enquanto ouvindo uma rádio AM fora de sintonia." Pensei que ele definiu o ruído do cérebro. Eu nunca imaginei que tinha as pipocas dentro do meu cérebro, não, mas eu vou pensar nisso, juro. O som é muito parecido, segundo ele, né? Mas, enfim, o livro começa com essa... Porque aquele encontro fortuito de madrugada mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida porque, a partir de então, eu decidi que eu queria ser cientista, né? Então, eu conto no Muito Além essa história da minha carreira e das descobertas fundamentais. No segundo volume, que é o Made in Macaíba, eu descrevo toda a minha aventura de tentar criar um instituto de ciências no Brasil com uma visão completamente diferente, uma visão onde a ciência é um agente de transformação social e um agente de transformação do ser humano, né, aqui no Brasil. E aí, em 2015, logo depois da Copa do Mundo, no final do ano, o Jim ligou de novo. Coincidentemente, eu estava em Natal também, passando o final do ano, e ele falou: acho que está na hora de você escrever a sequência, né, com todas essas ideias novas depois da demonstração na Copa e tal. E aí eu conversei com a minha editora aqui no Brasil, com a Ida Veiga, que trabalha nesse projeto também comigo há tanto tempo, da Planeta, e eu acordei com o Jim lá em Nova York e depois com o pessoal aqui no Brasil, que eu ia escrever o que eu considero, até esse momento pelo menos, o grande legado da minha carreira científica, que é colocar no verdadeiro criador de tudo o cérebro humano no centro da nossa visão cosmológica do universo, né? Porque, na realidade, o ponto central, a tese central desse livro é que nós não paramos para pensar nisso, literalmente, mas é o cérebro humano que nos fornece a única interpretação possível para a nossa
espécie de tudo aquilo que nos circunda nesse universo. Você chamou de cosmologia cerebrocêntrica. O nome em inglês é melhor, é brain-centric, né? É mais fácil. Mais fácil. A melhor tradução em português foi cerebrocêntrica, que é algo que permeia a história da filosofia humana, mas nunca teve um viés neurofisiológico, neurocientífico, o que eu considero uma demonstração científica dessa visão, né? Os grandes filósofos como Kant, Leibniz, sempre os alemães, principalmente, né? Os idealistas alemães pensaram muito nisso, mas deram margem a interpretações de que foram abraçadas por um movimento que eu não abraço, que é o movimento solipsista, né, que diz que não tem nada aqui fora, né? E não é verdade. Tem um universo aqui fora, porque a gente consegue medir que existe algo aqui fora. Mas o que existe aqui fora é determinado pelo tipo de cérebro que a gente tem. Então, eu, logo no início do livro, você deve ter visto, Afonso, faço a provocação que se o Mr. Spock aparecesse por aqui, né, e pudesse se comunicar conosco, ele daria uma interpretação provavelmente diferente do que existe aqui fora, porque ele teria evoluído em Vulcan, né? O cérebro dele teria vindo em Vulcan, segundo eu me lembro, um planeta que tem um sistema solar com 2 sóis, né? Exatamente. Um sistema diferente do nosso. E, curiosamente, fiquei muito feliz essa semana, porque eu estava lendo... Lembra? Eu estava lendo a coleção do Arthur Clarke, do Rama, a história dos 4 volumes do Rama, eu estou no 3º volume. Aquilo é uma maravilha, tá louco. Sensacional. E ele chega no meio do 3º volume, que eu só estou lendo, né, essa semana aqui, e fala exatamente a mesma coisa, não com o Mr. Spock, mas ele fala dos caras lá que criaram a nave espacial, que vem coletar seres humanos para estudá-los, né? E ele fala basicamente a mesma coisa, né? Que a visão dessa espécie super inteligente que criou aquela nave espacial seria definida pelo tipo de cérebro que evoluiu, sei lá onde, perto de Sirius, né? Da estrela Sirius, né? Da onde eles vêm. E eu fiquei muito feliz, porque o Arthur Clarke sempre foi uma grande referência para mim, na minha infância, né? De ficção científica, e agora, eu posso dizer agora porque é oficial, não podia dizer até 2 dias atrás, mas eu acabo de assinar um contrato com a Planeta para escrever o meu primeiro livro de ficção científica. Que genial! Então nós temos uma notícia nova, quentíssima. Primeira mão. Primeira mão. Que maravilha! Olha, então eu posso fazer uma homenagem aqui simbólica? Uma homenagem pessoal. Vou à minha família, meu querido tio Almir Germano, que tinha, já faleceu, a maior coleção de ficção científica que eu vi na minha vida. Ele era um apaixonado e sempre foi. Então, quando você se refere a Arthur Clarke e a tantos outros, eu aprendi com ele, eu tirei dele, eu colhi dele. Então, com essa notícia, fica também a homenagem ao meu tio querido Almir Germano. Maravilha! Apaixonado por ficção científica, um engenheiro daqueles assim cartesianos, mas de um humor maravilhoso, de uma forma de ver a vida maravilhosa. Homenagem ao tio Almir. Que bom! Então eu pego a tabela e faço também a homenagem a 2 mulheres que foram muito importantes e são muito importantes na minha vida, né? Minha mãe, que você conhece, Giselda, que é escritora de ficção, e a minha avó Lígia, né? Que eu estava hoje à tarde, inclusive, lendo o Arthur Clarke, ouvindo Chopin, né? Que ela tocava para mim quando eu era criança, e foi uma grande pianista, mas era apaixonada por literatura e especificamente por ficção científica, né? E me apresentou o Arthur Clarke. Legal é isso, só um pouquinho para dar referência para as pessoas que estão nos assistindo. A sua avó dizia isso para você em que ano? Quando? Isso nos anos 60, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70. A minha avó que cunhou essa frase, porque tem a frase famosa do Arthur Clarke, que todo mundo conhece, eu acho, né? Que para uma espécie que entra em contato com outra muito mais avançada, a tecnologia dessa espécie muito mais avançada vai parecer como mágica.
né, para aquela que entra em contato e não tem o mesmo grau de desenvolvimento tecnológico, né? E então ele dizia, numa das passagens aqui, ele dizia algo que a minha avó adaptou e que eu usei a minha carreira inteira, né? E sempre que alguém falava que, como a interface cérebro-máquina, quando eu propus teoricamente essa criação num paper lá nos Estados Unidos, eu e o meu grande amigo John Chapin, que foi meu orientador de pós-doutorado, nós escrevemos esse artigo juntos, né? Para a Scientific American. O revisor de um projeto que nós mandamos para o governo americano escreveu que eu e o professor Chapin precisávamos de ajuda profissional, da variedade psiquiátrica, porque isso nunca iria funcionar. Né? Que maravilha! Ele mandou seus dois psiquiatra. Isso em 1999, quando a gente montou o projeto. Curiosamente, em 2010, eu fui receber o prêmio do Pioneer Award do próprio instituto do NIH americano, né? 20 anos depois me deu esse prêmio por ter criado e provado que elas funcionavam, as interfaces cérebro-máquina. Aí eu falei no meu discurso, junto com o diretor do NIH, para a plateia, cheia de gente lá, em Washington, citou o moço. Eu falei, se o revisor do nosso primeiro projeto está aí na plateia, eu gostaria de agradecer a ele por ter dito que a gente precisava de ajuda psiquiátrica, porque a gente não teve ajuda psiquiátrica, mas a coisa funcionou, né? Então, muito obrigado pelo incentivo, né? Mas a minha avó traduziu essas coisas que o Arthur Clarke, o Kurt Vonnegut e o Isaac Asimov falavam. Ela dizia assim para mim que o impossível é só o possível que ninguém pôs esforço suficiente para realizar. Exatamente. Né? Toda vez que eu dizia, mas vó, isso aqui é impossível, né? Ela falava para eu fazer um negócio, eu falava, não, vó, isso aqui é impossível, não vou fazer isso nunca. E ela falava, não, e falava isso para mim e eu levei isso para a vida toda, né? Você provou isso, né? A gente fica no empirismo, você provou. Certas coisas, quando eu disse que eu ia voltar para o Brasil e fui falar com uma pessoa muito famosa aqui da USP, né? Não o Dr. César, mas um outro cientista, ele falou, não, você é louco, você quer fazer um projeto científico na periferia de Natal? Você nunca vai sair do beabá. Eu falei, não, o talento humano está em qualquer lugar. A questão é só encontrar quem quer, né? Quais são os Santos Dumont que estão prontos para decolar. Exatamente. Você tem que construir aeroporto. O talento humano se encontra em qualquer vizinhança do Brasil. E, infelizmente, minha avó não estava viva para ver isso, mas o Dr. César estava, né? E acompanhou os primeiros 5 anos desse projeto. E ele era romano, né? Ele era italiano, né? Cresceu aqui no Brasil, mas... E ele sempre dizia para mim, né, que entre uma ópera e outra se faziam milagres, né? Então, que ótimo! Ele conhecia muito, né, Verdi, toda a história da ópera. Ele era um amador semi-profissional do ponto de vista de conhecimento. Ele cantava também? Ele cantava, acho que com ele nunca na minha frente, eu nunca vi, mas ele conhecia de trás para frente a história da ópera italiana, a ópera alemã, e ele era o exemplo de cientista que eu tive, né? Um cientista que não é um técnico, não é um especialista. Ele falava para mim, eu não treino jovens para serem aqueles especialistas que sabem tudo do nada. Eu treino jovens para ser espala da Sinfônica de Berlim. Então, ele era um homem muito renascentista, né? E aquilo sempre foi porque casava com o que eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe, né? Então, esse livro aqui, você deve ter notado, é uma tentativa de tirar a neurociência da caixinha do laboratório, né, científico e trazer para a história da nossa espécie. Como o cérebro que nós temos esculpiu literalmente a dinâmica da nossa criação dessa civilização humana e a nossa interpretação do universo. E eu fui descobrindo ao longo dos 4 anos que levou para escrever esse livro, que eu não estava sozinho nessa visão, né? De repente eu encontro um certo Niels Bohr, né, nas suas cartas e nos seus escritos, não na área de física necessariamente, também na área de física, dizendo a mesma coisa, né? Dizendo que não existia mecânica quântica aqui fora. Existia a nossa visão quântica que nós criamos com a mente que temos para poder conversar sobre o mundo minúsculo, né? Que a gente chama de quântico.
E também encontrei pessoas sensacionais, né? Um matemático e filósofo, é um dos meus maiores amigos, o professor Ronald Sicurel, um egípcio suíço que se formou na Universidade de Genebra, perdão, na Universidade de Lausanne, foi professor da Universidade de Genebra e que eu encontrei em 2005, quando eu fiz meu sabático na Suíça e nos transformamos em irmãos gêmeos, né? E, curiosamente, eu encontrei um matemático que desfrutava ou compartilhava da mesma visão que eu tenho da matemática e da ciência, né? O que é difícil hoje em dia, porque, como o Dr. César temia, a ciência se transformou numa coisa extremamente técnica, onde as pessoas até ficam com receio de falar de uma visão mais humanista, filosófica, né? E o nosso querido Einstein dizia que sem filosofia a ciência é órfã, né? E eu concordo com ele. Olha, eu vou pegar esse gancho seu e voltar um pouco aqui para o seu livro, na página 211, onde você, embora a ideia de uma cosmologia centrada no cérebro humano possa soar extravagante, enfim, a minha pergunta vai no parágrafo seguinte. Sim. Por exemplo, em 1734, o italiano Giambattista Vico, em Princípios de uma Ciência Nova, sugeriu que os tempos... Também, enfim, a pergunta vai no seguinte sentido. Ela é até meio burra, mas é para ilustrar mais ou menos a minha forma de viver do ponto de vista da cultura. Onde você buscou, no âmbito da arte, da música, da cultura, da literatura, informações suficientes para confirmar sua tese? Inclusive, eu conto na abertura do livro, né, no prefácio, que eu estava com aquele bloqueio de escritor, né, no começo de 2015, e a minha mãe me deu de presente de Natal um livro, uma miniatura do livro do Gombrich, né, da História da Arte, que eu conhecia de nome, mas nunca tinha me aventurado. Bom, basta dizer que na noite de Natal eu cheguei atrasado para a ceia, porque ela tinha me dado o livro um dia antes, eu não virei à noite, né, lendo o livro, porque eu fiquei completamente ligado ao Gombrich instantaneamente, porque a frase do livro é: não existe arte com A maiúsculo, né? Existem artistas, que somos nós. E aí foi impressionante. E é por isso que eu conto no livro, né, que essa minha teoria das redes de cérebros, né, as brain nets, como eu chamo, foi demonstrada no primeiro parágrafo do livro do Gombrich, onde eu senti uma conexão imediata intelectual com um homem que tinha morrido décadas atrás, mas que pensava exatamente como eu na área dele, né, ao descrever que a arte é um produto da mente que nós temos e que a expressão artística ao longo da história segue, ou ela relata, que tipo de abstração mental gerada pela mente humana dominou o mundo, né, naquele momento? Qual foi a disputa pela hegemonia do pensamento humano em determinadas épocas e como a arte reflete isso de maneira muito precisa, né? E aí eu fui ler. Aliás, eu acho que eu fiz um curso de História da Arte por conta própria nesses 5 anos, a partir do Gombrich, né? E eu, como sou muito apaixonado pelos impressionistas, em particular, né, aliás, eu fui, né, no sul da França só para visitar os lugares onde esses caras, Cézanne, Van Gogh, viveram, e para ver os lugares onde eles literalmente pintaram, né, para sentir o que era estar olhando lá para a montanha que o Cézanne tinha uma obsessão completa, né, no mesmo lugar onde ele pintou. E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer esse paralelo com as ciências humanas, com a arte, com a literatura, com a música, a história da música, né? Porque a minha tese central é que esse conceito de BrainNet que eu demonstrei no meu laboratório, experimentalmente, essa sincronia, como os cérebros se sincronizam para criar produtos coletivos, né? Sejam científicos, religiosos, artísticos, como essas BrainNets, o embate dessas BrainNets nos permite reconstruir toda a história da nossa espécie. Ou seja, a história da nossa espécie se resume no embate de visões cosmológicas criadas por diferentes BrainNets pela hegemonia mental da espécie. Então, você olha lá nos persas
e os gregos do século V a.C., os egípcios e os hititas, 1.500 anos atrás, antes de Cristo, ou a Guerra Fria do século XX, ou o momento que nós vivemos atual no mundo, e você consegue explicar ele por essa teoria das brainettes, né? E foi isso que eu fiz nesse volume. Cheguei à conclusão, depois de publicar, que eu vou ter que escrever um outro volume, porque o meu editor americano removeu metade do livro para deixar para um outro livro. Dividiu em dois? O livro tinha 200.000 palavras. Ele falou, ela falou depois, nós vamos ter que dividir em 100.000 palavras esse primeiro volume, e depois a gente pensa o que você vai fazer com as outras 100.000, porque não dá para ter um livro de 700 páginas, né? Então... Mas ele é um livro que, graças à ajuda dela e da Ida, o livro em si, como você falou, é autocontido, né? Não senti isso, não. Agora, gostei da história da caixa de ferramentas única, que é o que você acabou de falar, mas eu vou ler porque é importante para isso. Elas se valeram de uma caixa de ferramentas única, que inclui arte, mito, religião, tempo e espaço, matemática, tecnologia, filosofia e ciência. A pergunta é a seguinte: por que estes ingredientes e não outros? Eu acho que esses são, junto com... Eu deixei de fora porque é parte da manifestação dessa caixa de ferramentas, que é a linguagem, né? Seja escrita ou falada primeiro, depois a escrita, que são quase que você projetar para um meio de comunicação toda essa multidimensionalidade que você mencionou, né? Essas são as grandes abstrações mentais genéricas, de grande impacto que o nosso cérebro de primata conseguiu gerar. E elas determinam esse movimento sociológico, né, cultural, através do qual nós conseguimos criar uma narrativa da nossa espécie. E foi por isso que eu falei para você que a minha visão... como cientista mesmo, depois que eu terminei esse livro, mudou dramaticamente. Né? No sentido de que, tudo bem, eu passei 40 anos da minha vida estudando neurônios e como eles se comunicam, como eles trocam mensagens eletroquímicas e como eles geram comportamento, né? E aí eu me dei conta que existe um outro nível de discurso e de relevância que a neurociência tem que fazer parte, né, que ela tem que penetrar, porque esse é o cérebro que a natureza nos concedeu e foi ele que gerou todo esse arcabouço cultural, intelectual, que é definido por essa caixa de ferramentas que você acabou de mencionar, né? Então, elas estão todas interconectadas. As pessoas não param para pensar nisso, mas os circuitos que permitem que a gente crie tecnologias extremamente abstratas e que ampliaram de forma chocante o nosso footprint no mundo e a nossa capacidade de, né, assumir o controle da nossa própria evolução, que é algo que nenhuma outra espécie conseguiu, né, fazer. Esses circuitos são muito semelhantes aos circuitos que estão envolvidos no pensamento abstrato, nos nossos comportamentos sociais, na nossa capacidade de gerar linguagem oral, e também na nossa capacidade de controle motor, tanto da faringe, das cordas vocais, como das nossas mãos, né? Esse circuito frontoparietal, o circuito dos lobos formado pelo lobo frontal e parietal, que eu estudo há 30 e tantos anos, é basicamente central na definição do que a gente chama da condição humana, né? E às vezes, quando eu quero sacanear uma pessoa, eu falo assim: deixa de ser burro, a inteligência é líquida. Bom, está bem próximo da minha definição do cérebro como um sistema analógico, né? Exatamente. É por isso. O cérebro não é digital. É isso que também hoje em dia o mundo não... Era a minha pergunta: composto orgânico analógico digital. Explica isso para mim. As nossas memórias, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente realmente, nossa intuição, nosso talento, inteligência, todas essas são propriedades analógicas do tecido neural. Elas estão embutidas, literalmente embutidas na matéria orgânica
e na computação analógica. O exemplo mais simples de computador analógico é aquela que a gente conhece, mas as gerações mais modernas não, era aquela régua de cálculo que a gente usava na escola. Né? Você mexia os componentes da régua para achar o logaritmo, a tangente, o seno, cosseno. Ou seja, você estava computando com o hardware. Né? O cérebro é a mesma coisa, ele não tem hardware e software. No cérebro tudo isso está misturado e depende do substrato orgânico. Né? Os nossos neurônios, eles mudam a sua configuração, mudam a sua estrutura física, literalmente em múltiplas escalas, da atômica até a sistêmica, porque eles computam analogicamente para gerar nossas emoções, os nossos noções de beleza, de certo, errado, nossos conceitos éticos, morais, enfim. Isso é uma computação analógica. E nós nos comunicamos com o mundo exterior, principalmente através da linguagem, que aí já é um sistema digital, basicamente usando o tipo de informação que a gente conhece como informação de Shannon, né, em homenagem ao Claude Shannon, que criou toda essa matemática, né, simbólica e toda a síntese, né, a descrição sintática, né, de como os computadores digitais foram criados, de onde eles vieram, né? Inclusive foi até irônico, porque 2 anos atrás eu ganhei o prêmio Claude Shannon do Bell Labs lá em New Jersey e fui falar lá para a audiência de adoradores, né, e matemáticos e cientistas da computação que o Shannon era sensacional, um cara genial, um dos grandes gênios do século passado, mas tinha um outro tipo de informação, ele mesmo sabia disso, mas ele não quis se aventurar, que era uma informação analógica, que era uma informação que permite a semântica, que permite um outro tipo de manifestação que só, né, nós e os organismos mais evoluídos são capazes de processar. A gente chamou, eu e o meu amigo Ronald, chamamos isso em homenagem ao Kurt Gödel, um outro matemático genial, de informação godeliana. E ela é como se fosse a 180 graus diferente da informação shannoniana, né? Ela é analógica, não é binária, ela depende do substrato para se manifestar, diferentemente da informação binária, né? Ela não é sintática, ela é semântica, e ela não é mensurável do jeito que a gente mede bits e bytes, né? E ela basicamente computa através das leis da física, e não das leis computacionais que a gente tem num computador trivial. E é por isso que nós somos o que nós somos, porque nós temos esse tipo de informação sendo processada aqui dentro, né? Nossa, eu fico pensando que tudo começou no ábaco, hein? O ábaco é outro sistema analógico. Analógico, claro, manual, pensamento inteiro. Eu sei fazer conta em ábaco. É difícil alguém saber que eu vou fazer conta em ábaco, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas veja, os nossos queridos amigos babilônicos e os nossos amigos islâmicos faziam durante milênios a matemática deles toda no ábaco. Né? No ábaco, claro. Dá uma paradinha. Agradecer imensamente as pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube, tá? Muito obrigado, Eleonora de Barros, como sempre com a gente. Macari, boa noite. Gilmar Batista da Silva também, como sempre com a gente. Raquel Abreu, muito obrigado. Joelma Melo, Caio Lorena, Dorrite Arazim. Peraí, Dorrite eu vou ter que pôr roupa direito, arrumar minha roupa. Peraí um pouquinho. O Miguel Nicoledes, a Dorrite está assistindo a gente. Arruma a roupa aí, por favor. A Dorrite Arazim. Peraí, pronto. Agora estou bem. Chico Mendonça, Adna, Rafael Noli de Araxá, querido. O Dorrite já mandou aqui. Gombrich é tudo para você. Grande Gombrich. Chico, qual a diferença de Miguel faz entre mente e cérebro? Vou fazer essa pergunta, Chico, um minutinho. Muito obrigado por estarem conosco. Entrem aí no YouTube, inscrevam-se e compartilhem essa live se vocês estiverem gostando. Eu fiquei brincando aqui com o Matheus, que trabalha aqui na minha equipe, que a gente faz a coisa direitinho. Tem aproximadamente 36 pessoas aqui ao nosso redor. É mentira, só 2. Mas está tudo certinho, tudo programado. E eu falei com ele que Deus é uma invenção do homem
Ele ficou me olhando com a cara. Mas, enfim, eu quero te perguntar o seguinte. Eu inventei agora a teologia nicoleliana. Opa! A teologia nicoleliana inventou para fazer esse livro, de forma absolutamente inteligente, o verdadeiro criador de tudo. A minha pergunta é provocativa. Por que você inventou o verdadeiro criador de tudo, que é quase Deus, para justificar uma teoria onde Deus não existe? Não, na realidade, dentro da nossa mente ele existe, né? E eu estava lendo outro dia, acho que você vai ter uma surpresa. Outro dia eu estava lendo, terminei de ler, inclusive, a Hermética, do Hermes Trismegistus, né? E se você pegar a primeira página do livro e substituir o deus Atum, né, que é o grande deus egípcio. Atum. Porque ele fala lá, o Atum criou a mente do cosmos. A mente do cosmos criou o cosmos e o cosmos criou o homem. Se você for lá e colocar o cérebro no lugar do Atum, deu tudo certo. Flui completamente. Porque o Hermes Trismegistus logo depois fala que o universo é pensamento. E se você pensar na metáfora que ele está fazendo, é exatamente o que eu digo, né? O universo estava aqui, mas ele precisou esperar o surgimento de uma ou mais espécies inteligentes que fossem capazes de conferir significado e interpretar tudo o que existe aqui fora, porque senão, né, nada existiria. Eu digo sempre para meus alunos, nenhuma estrela comemora seu aniversário, ou nenhum cometa tem ciência da sua trajetória. O meu grande amigo Ronald Sicurel diz, nenhum planeta segue as leis de Kepler ou as leis de Newton. Nós criamos as leis de Kepler e de Newton para aproximar o movimento dos planetas. Então, somos nós que conferimos a nossa descrição do que é o universo aqui fora. Ele está aqui, ele é informação em potencial. E o que nós realizamos enquanto espécie é transformar a energia do Sol em conhecimento, em significado, né? E você falou dessa questão que é maravilhosa, que é, né, a diferença de mente e cérebro. Foi o Chico Mendonça que falou, registrando aqui, fazendo a pergunta já para ele não me matar depois, que ele é muito amigo. Qual a diferença? Essa pergunta é essencial, porque ela demonstra a nossa necessidade de individualizar aquilo que a gente vê no mundo. Isso quem fala é o meu amigo Ronald, que é filósofo e matemático. Ele está publicando um livro também, referente à nossa visão, chama-se Brain Centric. Como é que é o nome todo dele? É Ronald Sicurel. Está na dedicatória do meu livro. Tem uma foto dele, inclusive, em Montreux, quando nós fizemos uma grande descoberta juntos, andando pelo passeio em volta do Lago Le Mans, que nós tivemos um breakthrough e a gente tirou uma foto da árvore que a gente estava examinando, que fez a gente aparecer com essa, que ele chama da terceira lei da termodinâmica, né? Que é essa transformação de energia solar em conhecimento, através do acúmulo dessa informação que a gente chama godeliana, né? Mas o Ronald diz lá que, na realidade, o dualismo, né, que o Descartes traz para a filosofia do ocidental, ele é uma criação também da nossa mente. Ele é um produto da nossa obsessão em nomear coisas, em dividir coisas, sendo que aqui fora, no universo, nada é dividido. Os planetas não foram divididos ou classificados separados das suas estrelas ou do resto das galáxias onde eles residem. Nós tivemos que fazer isso para tentar conferir algum tipo de compreensão e entendimento ao que existe aqui fora, né? E essa questão da mente e do cérebro é exatamente isso. Esse dualismo, ele é, na realidade, para a visão brain-cêntrica, ou para essa filosofia nova que nós estamos criando aí, o Ronald e eu, essa questão nem existe. Porque a mente é uma propriedade emergente daquilo que a gente chama de cérebro. Eles não são separáveis. A gente não consegue separá-los. Não existe esse dualismo, né? Então, eu não sou filósofo, evidentemente, longe de mim querer por áreas profissionais, mas a nossa teoria ela é monista, no sentido que a gente não tem nenhum dualismo aqui. Não precisamos de nenhum dualismo para explicar o nosso ponto de vista e os axiomas dessa visão brain-cêntrica do universo, né?
Então, para o nosso amigo que perguntou, para ele ficar tranquilo, porque a neurofisiologia, a neurociência tem como acabar com esse dualismo. E está explicado no livro como, né? Está explicado como você viu lá, Afonso. Bem, vamos lá, vamos piorando as nossas perguntas. Sim. Piorando, não, como diz Humberto Werneck, aliás, citando a Clara Regente, vamos despiorar as perguntas. Despiorar. Você diz que por meio dessas brainets, o verdadeiro criador de tudo deu origem aos mais criativos, resistentes, prósperos e letais grupos sociais do reino animal da Terra. Eu gostaria que você falasse sobre a letalidade. Eu uso 2 exemplos no livro que para mim foram muito difíceis de escrever, para ser honesto, porque eu passei meses lendo a literatura da Primeira Guerra Mundial, que é dos exemplos mais letais, né, da nossa... Como abstrações mentais geradas pela mente humana foram capazes de matar milhões de pessoas num período tão curto. Não, e outra coisa, matar daquele jeito, que é diferente. Daquele jeito, daquele jeito cruel, né? Eu li alguns livros de historiadores britânicos sobre a Batalha do Somme, né? Que é uma batalha que desde a minha infância eu tive uma fissura muito grande, porque minha avó me contou, né? Porque a minha bisavó, a mãe dela, que eu conheci, viveu a Primeira Guerra Mundial, né? Então tinha histórias da família, que era italiana, e a Batalha do Somme é uma das maiores tragédias da humanidade, né? Na França, entre o exército aliado francês e inglês e os alemães, porque você tinha uma área entre as trincheiras, é uma guerra de trincheiras, né, que caracterizou as grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial, né, onde o avanço era mínimo e num dia você perdia 100 mil pessoas. E essa batalha é muito peculiar, um dos 2 maiores desastres da história das Forças Armadas Britânicas. A outra é a Batalha de Gallipoli, na Turquia, né, onde o futuro fundador da República Turca derrotou as tropas que eram, né, comandadas à distância por um tal de William Churchill, que era o subsecretário da Marinha naquela época, e cometeu o erro fatal de mandar os britânicos invadirem a Turquia, né? O Império Otomano naquela época. Né? Império Otomano. Mas na Batalha do Somme, durante um dia e vários dias, durante um mês, os generais britânicos mandavam toda uma juventude francesa e inglesa sair das trincheiras e instantaneamente ser varridas pelas metralhadoras alemãs, uma onda atrás da outra. Então, na região entre a trincheira britânica ou aliada e a trincheira alemã, foi criada uma zona chamada No Man's Land, a terra de homem algum. Porque nesse lugar as pessoas morriam em segundos e foram se formando camadas de corpos de jovens, né? E eu descrevo no começo desse livro, desse capítulo, como deve ter sido apavorante, desesperador você receber a ordem, um apito, né, dos oficiais do exército francês, do exército inglês, e você instantaneamente reagir porque você tinha sido condicionado para fazer parte dessa brainnet, desse exército, né, a responder jogando a sua vida numa região onde a porcentagem de mortes era acima de 90%, né, sabendo que a sua chance era nenhuma, ou virtualmente nenhuma, de sobreviver. E ainda assim você passando o dia inteiro vendo onda após onda dos seus amigos sendo abatidos, você subia aquela escada quando o seu nome era chamado, né, e se jogar na terra de ninguém para ser fuzilado. E a outra é o genocídio de Ruanda, onde eu conto como as rádios de Ruanda foram usadas para gerar todo esse ódio em relação aos Tutsis, né, que foram alçados em detrimento dos Hutus, né, que não tem distinção étnica nenhuma, né, mas que os colonizadores alemães e britânicos davam preferência ao grupamento chamado Tutsi, que eram mais altos, mais longilíneos, né, e que receberam, então, as melhores oportunidades de estudo, de educação, de emprego dos colonizadores britânicos, e
e passaram a ser parte da elite administrativa de Ruanda, enquanto colônia, e como o movimento Hutu, né, separatista ou de independência de Ruanda, desde os anos 50, foi criando as condições para que, quando o presidente Hutu, o avião dele foi abatido, e junto com a sua comitiva, o avião caiu, né, perto do aeroporto de Kigali, como as rádios Hutus que tinham sincronizado as mentes da comunidade Hutu, né, com mensagens de ódio aos Tutsis, como elas serviram como a fonte desse vírus informacional que fez com que centenas de milhões de pessoas sincronizassem suas mentes com uma única mensagem, que eu chamo de vírus informacional. Quando o avião do presidente Hutu é derrubado, essa mesma rádio solta o anúncio que tinha chegado a hora, né, da vingança final. E os vizinhos saíram matando seus vizinhos, né, os vizinhos Hutus saíram matando os Tutsis que moravam ao seu redor, que eram amigos há décadas, né, a ponto de você ter centenas de milhares de óbitos em alguns dias, crianças, velhos, mulheres, indiscriminadamente, membros da comunidade Tutsi foram mortos pelos seus compatriotas, seus vizinhos, seus parentes, enfim. E eu introduzo nisso, né, o relato de como pessoas que participavam, né, inclusive amigos meus que participavam do Médicos Sem Fronteiras, que estavam lá em Ruanda, tiveram que sair às pressas para o Congo, para a fronteira com o Congo, para escapar, e perderam colegas, amigos e auxiliares tutsis que trabalhavam com eles, né, em Ruanda, porque foram massacrados, né, quando os europeus saíram, né? Então, eu mostro como essas brain nets, que são nada mais, nada menos que grupos sociais cuja mente é sincronizada por informações falsas, ou fake news, ou vírus informacionais, que apelam para esses arquétipos de sobrevivência e violência que existem dentro do nosso cérebro há milênios, há milhões de anos, né? E que foram, milhões de anos atrás, usados para que nós pudéssemos, de alguma maneira, sobreviver, né, enquanto espécie, mas que, né, evidentemente, não deveriam ser, no século XXI, usados, né, para justificar toda sorte de genocídios e ataques, né, que nós vemos hoje contra minorias. Enfim. Olha, então eu vou ter que dar uma paradinha e te pedir, ou, na verdade, um pedido para você transportar essa informação para o tempo de hoje. Eu estava a ponto de dizer que eu, inclusive, tive que ler lá toda a teoria do inconsciente coletivo do Jung, né, para ver o que ele dizia e colocar dentro dos termos neurofisiológicos que eu uso, né, dos meus estudos, para explicar como isso acontece. E eu estava te falando, Afonso, que eu estou para escrever um artigo, um editorial, algo para algum, né, revista científica, algum jornal no exterior, dizendo como a neurociência explica as fragilidades que emergiram com a pandemia. Porque é exatamente essa teoria das brain nets que eu tenho aplicado nas minhas análises do porquê do comportamento humano né, ter sido tão deletério e tão letal depois que a pandemia se espalhou pelo mundo inteiro, e como é que essa neurociência que eu estou te contando pode explicar porque, por exemplo, em países como Estados Unidos, Brasil e boa parte do mundo ocidental, o hedonismo humano teve prioridade até o nosso instinto de sobrevivência. Como as pessoas passaram a acreditar em fake news da pandemia, a ponto de se exporem à própria morte, ao risco de morte, em detrimento do instinto de sobrevivência que deveria ter prevalecido, né? Como as pessoas até hoje, por exemplo, no Brasil, depois da perda de 500 mil de brasileiros, no que é já, de longe, a maior tragédia humanitária, sanitária, civilizatória da história do Brasil, de todos os tempos, com exceção do genocídio indígena, né, do século XVI e da escravidão, ambos eventos que se espalharam por séculos, né, não foi algo pontual. E proporcionalmente foram muito maiores. Foram muito maiores, evidentemente, milhões de vidas foram perdidas, mas do ponto de vista pontual,
a guerra do Paraguai, onde 60 mil brasileiros morreram, é a coisa mais próxima e é 10 vezes menor do que nós estamos experimentando nos últimos 16 meses. E ainda você vê no Brasil pessoas participando de festas clandestinas, pessoas expondo familiares ao risco de se infectarem, pessoas negando. Nos Estados Unidos, quase 40% da população não quer tomar a vacina, de nenhuma forma. Então, se você vê a curva de vacinação americana, ela cresceu rapidamente. E parou. Chegou e parou. Parou. Ela parou. Eu tenho 2 filhos morando nos Estados Unidos e eles me contam, né, todos os dias, continuam contando como eles estão assustados, que chegou a 55% da população vacinada com a primeira dose, 45% com 2 doses, mas parou. Não, e estão oferecendo dinheiro para quem quiser vacinar. Isso, então, e os shopping centers estão lotados, os eventos esportivos estão lotados. Eu fiquei abismado com a decisão do CDC americano, o Center Disease Control, de desobrigar o uso de máscaras, que é um absurdo, porque ele já tem a variante indiana, a variante Delta, que já invadiu os Estados Unidos, já é responsável por 10 a 20% dos novos casos do país. Na Europa, 60% já. Isso. No Reino Unido já é 90%. 90% no Reino Unido. E veja o que ela causou na Índia, né? Vejo, a Índia teve... Não causou não, Miguel, está causando. Está causando, exato. Mas a Índia chegou a ter oficialmente 500 mil de casos por dia, o que amigos meus dizem que é 10 vezes subnotificado. Eles podem ter tido 5 milhões de casos por dia e 50 mil mortes por dia. Não 5 mil mortes, porque também a subnotificação de mortes é muito grande. E eu passei, como você sabe, um ano trabalhando como coordenador do Comitê de Combate ao Coronavírus dos governos do Nordeste. Deixei o comitê em fevereiro, mas continuo trabalhando, né? Acabei de publicar um trabalho segunda-feira numa das revistas do grupo da Nature lá sobre a primeira onda do Brasil, quais são os grandes erros que nós cometemos. E eu continuo abismado, olhando pela janela do meu apartamento aqui, onde eu estou de quarentena há 15 meses, os comportamentos que eu vejo no Brasil, né? E depois de 500 mil de perdas, né? Então, eu acho que a neurociência que eu descrevo nesse livro explica o porquê desses comportamentos virtualmente suicidas, né? Porque o cérebro humano foi induzido a acreditar piamente, fervorosamente, religiosamente, em certas abstrações mentais que nos trazem um certo tipo de recompensa, né? Literalmente, que essas abstrações têm mais relevância e mais importância do que a nossa própria sobrevivência. Só uma divagação. Essa abstração mental em que todos acreditam, ela não é, digamos assim, abstrata. Ela tem, como no caso das rádios em Ruanda, ela tem uma orientação, ela tem um norte, ela tem, digamos assim, um líder, né? Aspas. Ou quem sabe um mito, né? Não, veja, isso eu estou te falando do mecanismo neurofisiológico, mas evidentemente existem grupos e indivíduos que aprenderam a manipular esses vírus informacionais, essas fake news. Nós vimos isso nos Estados Unidos, né, com o presidente Trump, que foi literalmente deposto por uma eleição, né? É muito raro um presidente americano perder a reeleição, e ele foi um dos únicos 3 que perdeu a reeleição nas últimas décadas, né? E nós vimos aqui no Brasil, evidentemente, um vírus informacional, fake news em abundância, tratamento precoce, cloroquina, é só uma gripezinha, sendo disseminadas pelas redes sociais, pelas mídias sociais, que, contrário ao que o Marshall McLuhan falava nos anos 60, não criou o Global Village que ele falava, né? O estudioso de mídia canadense famoso. Nós não criamos um consenso global. Pelo contrário, nós tribalizamos o mundo. Nós criamos milhões de tribos digitais, cada uma com a sua visão de realidade, sua visão cosmológica, e com muito pouca intersecção com a realidade ou com outras tribos. E é por isso que em todo lugar do mundo que você vai, Europa Ocidental, o mundo ocidental principalmente, você vê países totalmente divididos, como os Estados Unidos, que pode a qualquer momento virar múltiplos países, né? Porque você não tem como reconciliar as visões de mundo que existem nos Estados Unidos, por exemplo, ou no
Brasil, da mesma forma, né? Ou a França, ou a Itália, ou a Espanha, ou o próprio Reino Unido, que não é irônico, Afonso, que nós podemos estar vivendo a era em que o Reino Unido se separa da Europa e se dissolve, porque a Escócia quer a sua independência, as Irlandas querem se fundir novamente e ser um país só, até o país de Gales tem um movimento separatista nesse instante. Então nós podemos, depois de 1000 e tantos anos, ver a dissolução do Reino Unido, que foi um dos maiores impérios da modernidade, né? Por quê? Porque as visões de mundo são irreconciliáveis. E isso é algo que é muito claro nesse momento e que está contribuindo para a letalidade dessa pandemia. Só para completar uma informação que poucas pessoas têm. Os Estados Unidos estão quase chegando no número de perdas do coronavírus, para o coronavírus, Covid-19, que eles tiveram na pandemia 100 anos atrás, na pandemia de influenza. Eles perderam 650 mil vidas em 1918, mas não tinha vacina, nem se sabia que era um vírus naquela época. E nós agora, o país mais poderoso do mundo, com a medicina de alta tecnologia, mas não a medicina que nós vamos ter para combater um vírus, né, diga-se de passagem, vai chegar próximo de 650 mil mortes de novo. E o Brasil já passou o número de vítimas fatais que os Estados Unidos teve na Segunda Guerra Mundial. Que foram e o nosso prognóstico é péssimo para daqui a 3, 4 meses. Né? Muito, muito terrível. A nossa chance de atingir 1 milhão de óbitos em 2022 é real. É imensa. Ela é real, estatisticamente falando, porque, veja, de junho de 2020 a junho desse ano, nós multiplicamos por 10 o número de vítimas fatais, 50 para 500 mil. E nada está sendo feito para evitar que a terceira onda, que nós já estamos, né? Aliás, eu devo dizer para você que eu me considero agora um mineiro oficialmente empossado, porque o que eu estudei o sul de Minas nos últimos meses para ver os fluxos do Covid pelo sul de Minas em relação às rodovias do sul de Minas e tal, eu ia muito para Poços de Caldas na minha infância, né? Mas agora eu estou especializado no fluxo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas eu queria fazer uma correção. Eu o convido oficialmente a ser um mineiro de Minas, mas não do sul de Minas. Tá? Porque o sul de Minas tem cometido todo tipo de irresponsabilidades com relação aos cuidados da pandemia, e é por isso que está daquele jeito. Então, tem outros lugares de Minas que eu gostaria que você... Não, mas eu contei para o Chico Pinheiro uma vez, que eu conversei com ele esses meses aqui, que em 71, na primeira excursão escolar que eu fiz na minha vida, eu fui para Belo Horizonte. É mesmo? E fiquei hospedado num alojamento embaixo da arquibancada do Mineirão. Que maravilha! E assisti no domingo, isso é um grupo escolar, na época que o grupo escolar pegava ônibus e fazia excursão para cidades históricas, né, de Minas Gerais. Mas eu assisti num domingo, no Mineirão, de graça, o time do Atlético Mineiro jogando com o Dario. Lembra do Dario? Eu estava lá. Como é que ele chama? O Marcelo, que era o meio de campo, que foi... Dari Peito de Aço, Marcelo, tanto. Isso, eu assisti aquele time que foi campeão em 1971. Eu assisti um jogo do Campeonato Brasileiro com a minha turma da escola. Maravilha! Tudo na sua vida, Miguel Nicoleles, mudou depois disso. Eu tenho certeza que o glorioso Clube Atlético Mineiro iluminou o resto da sua vida. Se o Chico estiver ouvindo isso aqui, ele deve estar chorando de novo. Vou falar, o Chico é meu irmão, ele deve estar assistindo. Se não está assistindo, eu vou chamar ele aqui agora. Conte para ele que eu contei de novo essa história e que ele deve estar chorando pela segunda vez. Espera aí. Entra urgente na live. Urgente. Peraí. Não, porque foi mandei ele entrar agora. Foi nessa viagem que eu conheci Ouro Preto, Mariana, né? Vila Rica. Foi uma coisa sensacional. Essa viagem. Conheci as estátuas, né? Do Aleijadinho, né? Aquela maravilha, né? Aquela maravilha toda.
Aquilo foi chocante, né? Eu tinha 10 anos. Né? Vamos ver se ele vai entrar. Menos, Afonso. O Chico Mendonça daquele cruzeirense, tadinho. É? Aqui. Bem, Miguel, quero dar uma sequência para a gente começar o nosso encerramento, conduzindo o nosso raciocínio no seguinte sentido. Nós precisamos, Miguel, de algum jeito, dizer para as pessoas, não só da gravidade da situação, mas tentar quebrar certos fake news, ou como você quiser chamar, que estão se estruturando agora. Um deles, eu acho que é o mais grave, é que a vacinação vai acabar com essa coisa toda. Em segundo, que a máscara é dispensável logo após a vacinação. Não queria que você falasse disso. Não, isso é muito importante porque os exemplos que nós temos de sucesso de Israel, Reino Unido, Nova Zelândia, mostraram claramente que só a vacinação por si só não é suficiente. E os exemplos ao reverso, o Chile, que teve uma vacinação exemplar, a melhor da América Latina, quando o Chile disse, não, só precisamos vacinar e abandonou o isolamento social e diminuiu muito o nível de uso de máscaras, explodiu o número de casos e eles tiveram que fazer um lockdown em Santiago, do Chile, novamente. E a mesma coisa o Uruguai, que só achou que a vacinação ia resolver. A vacinação é fundamental, as pessoas têm que se vacinar, evidentemente. As 2 doses, o Brasil tem um fenômeno muito grave, as pessoas não estão aparecendo para a segunda dose, nós estamos tendo uma discrepância absurda. Todos os dias eu acompanho o número de doses dispensadas no Brasil, 90% são da primeira dose, só 10% da segunda dose. Nós cruzamos recentemente por um dia 2 milhões de doses, nós devíamos estar vacinando muito mais, tá? Mas nós cruzamos e 91% das doses daquele dia foram de primeira dose. As pessoas não estão retornando, ou porque não sabem que precisam retornar, ou porque por algum receio, ou por desinformação completa do período em que elas têm que voltar, né? Dependendo da vacina que elas tomaram, para receber a segunda dose. Nós não podemos ficar só com 12% da população com 2 doses recebidas. Nós estamos com um pouco mais de 30% de primeira dose. A primeira dose está crescendo rapidamente, mas ainda é insuficiente para proteção. E nós não podemos deixar de usar máscaras e vamos ter que ficar usando máscaras durante muito tempo. Nós não vamos ter condição de abandonar esse tipo de proteção só com a vacinação. Então, isso é muito importante. Eu tenho falado isso diariamente no podcast que eu tenho no meu canal do YouTube, semanalmente. Eu falo sobre a pandemia e isso é uma pergunta recorrente que eu tento responder ou reafirmar todas as semanas. Porque existem muitas pessoas que tomam uma dose, Afonso, e acham que estão protegidas. E essas pessoas estão pagando um preço altíssimo, tanto elas como os seus familiares e amigos. Nós tivemos casos. Eu pego uma carona para dizer o seguinte: pelo amor de Deus, a vida não vai mudar. Continuem seguros, usando máscara, fazendo seus cuidados para você e seus parentes, porque isso vai durar. As pessoas têm que começar a dizer que esse tempo de cuidado e de segurança só vai acabar quando acontecer a criação, a invenção de uma vacina que aniquile esse vírus. E não está no horizonte ainda uma vacina esterilizante, só uma vacina imunizante, você não acha? E a imunização não é 100%. É importante falar isso. As pessoas não se dão conta, nenhuma vacina dá 100% de proteção nesse momento. Agora, tem o lado positivo. É a primeira vez na história que uma pandemia dessa magnitude teve o auxílio da ciência quase que instantâneo. Em 8 meses, se você parar para pensar, nós tínhamos vacinas sendo postas em fase 3 de teste clínico. É um recorde histórico. Absoluto. Tem vacina que demorou 50 anos e tem vacina que ainda nem resolveu os problemas das doenças. Nós estamos esperando até hoje a vacina do HIV. Eu era aluno da medicina aqui em São Paulo, quando o HIV começou a matar pessoas aqui na cidade de São Paulo, e começou a se falar da vacina. Eu sou professor catedrático de medicina
e ainda não tem essa vacina. Então, nós tivemos uma resposta impressionante, positiva, que vai nos ajudar a sair dessa crise, mas a sociedade tem que ajudar a gente a sair dessa crise. Não é só a medicina ou a ciência. As pessoas têm que começar a pensar racionalmente e colocar um pouco de limite também nas suas ações, né? Por exemplo, tem a gente falando, não, agora nós podemos ter festa junina. Não, não podemos ainda. Não dá. Nós estamos nessa época aqui no Brasil, né? Infelizmente, pelo segundo ano seguido, nós não podemos correr esse risco. E nós não temos nenhum sinal de que nós podemos, nos próximos 2, 3 meses, fazer o tipo de reuniões que nós fazíamos sociais antes da pandemia, principalmente aqui no Brasil, né? Porque nós já vivemos a primeira fase de uma terceira onda. Se ela vai ser tão importante como a segunda, né, que foi absolutamente devastadora, ou a primeira, a gente não sabe ainda. Se a gente seguir essas recomendações, a gente tem chance de abortar essa onda antes dela ter um pico mais letal, né? Beleza. Bem, antes da última pergunta, eu queria agradecer imensamente a Trícia da Silva dos Reis. Trícia, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por estar conosco, fazer essa tradução em Libras, que é muito importante para a gente. E como eu sempre peço, por favor, Trícia, fale em Libras o nome do Miguel Nicoleles. A intérprete de Libras, Trícia dos Reis, demonstra através dos sinais da datilologia o nome de Miguel Nicoleles. Foi muito rápido, eu perdi, viu? Foi muito rápido. Foi Vai devagar, muito bonito. mais devagar. 3, M, I. Sensacional. Muito obrigado. Trícia. Miguel, querido, nosso tempo acabou. Eu ficaria até amanhã, que quando desligar, a gente continua conversando para matar de inveja quem não vai estar na live, que nós vamos desligar. Mas eu queria te fazer a última pergunta, transformando a sua própria pergunta do seu livro na última pergunta dessa nossa conversa, que é: o que o futuro reserva para o verdadeiro Criador de tudo? Essa é uma pergunta que eu escrevi, coloquei no livro, Afonso, antes da pandemia, né? Então é muito curioso porque, se qualquer coisa, a pandemia trouxe à tona todas as fragilidades dos modelos de desenvolvimento, crescimento, modelos econômicos, políticos, a falta de uma governança global no planeta que nós vivemos, que é um planeta, né? Então ele tem problemas planetários, globais, mas a gente não ataca ele como uma civilização unificada, né? Cada país tem a sua abordagem para esses problemas. Então, se qualquer coisa, essa pandemia me deu muita coisa para refletir sobre qual vai ser esse nosso futuro e se é que nós temos um futuro a longo prazo, né? Como espécie. Porque os problemas que nós estamos enfrentando parecem ser extremamente complexos, especificamente para, como nós vimos no Brasil, eles parecem ser muito acima da capacidade dos nossos políticos de entenderem esses problemas e agirem de maneira acordada, né? ou correta. Eu costumo dizer atualmente que a pandemia fez com que a política no Brasil derretesse, literalmente, né? Porque a gente viu a falta de preparo das instituições e da classe política para responder a todas essas nossas necessidades enquanto espécie, né? Então, apesar de eu ser muito otimista, eu continuo sendo muito otimista sobre o nosso futuro, eu acredito que nós precisamos voltar um pouco à nossa sabedoria analógica dos nossos antepassados, da nossa pré-história, né? Analógica, que olhavam para esse mundo de uma maneira bem diferente, como as pinturas que eles deixaram nas cavernas, né, de Lascaux, nas cavernas do Piauí, do sul do Piauí, aqui no Brasil, as pinturas rupestres, né, que decifravam a cosmologia desses nossos ancestrais, mostravam
que, por incrível que pareça, apesar de todo o nosso desenvolvimento intelectual, tecnológico, a sabedoria desses nossos ancestrais talvez seja a fonte da resposta a essa pergunta que eu deixei como última linha desse livro, né? Olha, o Chico Pinheiro entrou agora dizendo que falou, grande Miguel Nicoleles, estou dividido entre essa live e o sufoco do Galo contra o Ceará, que o Galo está jogando agora. Abração para você, querido irmão Afonso. Fala com ele o que você falou aí, que agora ele está ouvindo. Chico, é só para você saber que eu contei de novo a história da minha excursão do grupo escolar para as arquibancadas do Mineirão para assistir o time do Atlético Mineiro em 1971 com o Dario Peito de Aço fazendo gol. Maravilha. Gente, nós fizemos essa live em função do livro do Miguel, O Verdadeiro Criador de Tudo, editado pela Intrínseca Selo Crítica, que está à venda nas principais livrarias físicas, de preferência, como a gente gosta, mas também na internet e em todas as outras livrarias. É esse o motivo do nosso encontro. Comprem o livro, eu já li e garanto que é uma leitura saborosíssima e que faz esta parte do cérebro funcionar sincronizada com esta aqui. Miguel, muito obrigado. Muito obrigado, como sempre, Afonso. Um grande abraço. Igual.